Capítulo 19. Isaías. Subtítulo: Profecia contra o Egito. Mensagem acerca do Egito. O Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá. Moverei egípcios contra egípcios. Cada um lutará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo. Será cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios perderão a coragem. Eu lhes destruirei a estratégia. Consultarão seus ídolos, encantadores, necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor severo, e um rei cruel os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E as águas do Nilo secarão, e o rio ficará seco e árido. Os canais também exalarão mau cheiro. Os ribeiros do Egito diminuirão e secarão. As canas e os juncos murcharão. Os prados junto ao Nilo, ao longo das suas margens, sim, tudo que foi semeado junto dele secará, será arrancado e deixará de existir. E os pescadores gemerão, todos os que lançam anzol ao Nilo lamentarão, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham com linho e os que tecem algodão ficarão desapontados. Os seus nobres serão esmagados, e todos os que trabalham por salário serão entristecidos. Na verdade, os príncipes de Zoan são tolos. Os mais sábios conselheiros do Faraó dão conselhos insensatos. Como direis ao Faraó: sou filho de sábios, filho de reis antigos? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora e te façam saber o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan tornaram-se tolos. Os príncipes de Mênfis estão enganados. Os chefes de tribos fizeram o Egito errar. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram o Egito errar em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. Nada há que o Egito possa fazer, seja com a cabeça, seja com a cauda, quer com o ramo, quer com o junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão, quando o Senhor dos Exércitos levantar e mover a mão contra eles. A terra de Judá será um terror para o Egito. Todos os que souberem disso ficarão aterrorizados, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade da Destruição. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna ao Senhor na sua fronteira. Estes serão como sinal e testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Ele lhes enviará um Salvador, que os defenderá e os livrará. O Senhor se fará conhecido no Egito. Naquele dia, os egípcios conhecerão o Senhor, o adorarão com sacrifícios e ofertas. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas também os curará. Eles se voltarão para o Senhor, que ouvirá as suas súplicas, e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. Os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os tem abençoado, dizendo: Feliz seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20. Isaías. Subtítulo: Profecia contra egípcios e etíopes.
No ano em que Tartã foi para Asdod, enviado por Sargão, rei da Assíria, ele a atacou e a tomou. Nessa ocasião, o Senhor falou por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, tira a veste de saco que cobre tuas costas e as sandálias dos pés. Ele assim fez, andou seminu e descalço. Então o Senhor disse: Assim como o meu servo Isaías andou seminu e descalço por 3 anos, como sinal e alerta contra o Egito e contra a Etiópia, do mesmo modo o rei da Assíria levará os prisioneiros do Egito e os exilados da Etiópia em cativeiro, moços e velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. Os que confiavam na Etiópia e os que se orgulhavam do Egito ficarão aterrorizados e frustrados. Naquele dia, os moradores dessa região litorânea dirão: Vede o que houve com aquele em que confiamos, em quem buscamos proteção para nos livrar do rei da Assíria? Como escaparemos? Capítulo 21. Isaías. Subtítulo: Profecia sobre a queda da Babilônia. Mensagem acerca do deserto que está junto ao mar. Ele vem do deserto, de uma terra horrível, como os tufões do sul, que arrastam tudo. Eu tive uma terrível visão. O traidor continua traindo, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elam, Sitia, ó Média. Já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso fiquei muito angustiado. Tive dores como as dores da mulher no parto. Estou tão atribulado que não consigo ouvir e tão pasmo que não consigo ver. Meu coração está agitado. Fico apavorado com o horror. Desejava tanto o anoitecer, mas ele se tornou terrível para mim. Eles põem a mesa, estendem os tapetes, comem e bebem. Ó príncipes, levantai-vos e lustrai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: Vai e coloca um vigia que anuncie o que vir. Que ele fique atento e bem alerta quando vir uma tropa de cavaleiros aos pares, uma tropa de jumentos ou uma tropa de camelos. Então o vigia gritou: Senhor, fico na torre durante o dia todo, e de noite permaneço no meu posto de guarda. Vede, agora está vindo uma tropa de cavaleiros aos pares. E ele respondeu e disse: Caiu, a Babilônia caiu, e todas as imagens esculpidas de seus deuses foram despedaçadas no chão. Ah, meu rebanho e trigo da minha eira! O que vos tenho anunciado é o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Subtítulo: Profecia contra Dumá. Mensagem acerca de Dumá. Alguém grita de Seir: Guarda, que horas são da noite? O guarda respondeu: Vem o amanhecer e também a noite. Se ainda quereis perguntar, voltai e perguntai. Subtítulo: Profecia contra a Arábia. Mensagem acerca da Arábia. Passareis a noite nos bosques da Arábia, ó caravanas de dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema. Saí com pão ao encontro dos fugitivos, pois fogem das espadas, da espada desembainhada, do arco preparado e da pressão da guerra. Porque assim me disse o Senhor: em um ano, como o ano exato de um contrato de trabalho, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os sobreviventes dos flecheiros, os valentes dos soldados de Quedar, serão reduzidos a poucos. Porque assim disse o Senhor, Deus de Israel: